Graça e paz, igreja, graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês, irmãos? Deus nos dá mais uma oportunidade de estar meditando na palavra do Senhor. Isso para nós é um privilégio. Vamos abrir nossa Bíblia no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, e aqui tem um princípio. Está escrito: pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 13. A oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Glória a Deus. Aqui está nos ensinando que nós, como igreja, vamos alegrar com os nossos irmãos, mas que também, em momentos de tristeza, nós vamos ter compaixão, empatia pelo outro. Versículo 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, olha essa palavrinha, curará o doente, o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Mas para mim a chave que é o versículo 16. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, no versículo 16 tem uma chave poderosa para nós. Aqui na palavra do Senhor está falando a importância de confessar o pecado uns aos outros. E a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é a gente ter ao nosso lado líderes, né? Convertidos, homens e mulheres sérias, né? Que entenda, né? Esse princípio também, junto com a gente. Tem que ter esse entendimento, essa revelação tem que chegar para os dois. E o segundo ponto é a gente ter confiança nessa pessoa, seja a nossa liderança, né? Os nossos pastores, seja o nosso líder no ministério, seja seu pai, sua mãe, às vezes é cristão, seu marido. Você chegar, né, e os dois ter esse entendimento dessa palavra e falar: olha, eu falei em tal ponto, olha, eu falei nessa área, eu quero confessar o meu pecado. E o pecado, ele tem nome, né, irmão? Seja um adultério, seja uma fofoca, uma mentira, né? Você pode chegar pro seu marido e falar assim: olha, certa situação ali da igreja, eu senti inveja daquela irmã, porque ela teve essa conquista. Aqui eu tô dando para você um exemplo, né? Você pode chegar pro seu marido e virar para ele e falar assim: eu quero confessar meu pecado porque eu desobedeci ao Senhor, porque eu fiz isso, isso e isso. Então, eu tô dando exemplos aqui. E pecado é muito amplo, né? Poderia ficar aqui falando inúmeros exemplos de desobediência, né? Por exemplo, eu não dizimei. Isso é um pecado? Você está desobedecendo ao Senhor. O dízimo é um mandamento. Então, chegar, né? E confessar o pecado uns aos outros. Por quê, irmãos? Na palavra do Senhor nos ensina que o diabo, ele só tem a oportunidade de agir na nossa vida quando há uma legalidade. E se existe uma legalidade, ou seja, uma porta aberta, aí ele pode agir. O mundo espiritual, ele é real, ele existe. Então, quando a gente tira das mãos do diabo essa legalidade, através da oração, com fé e confessando os pecados uns aos outros, a gente vai orar e vai falar: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito mais. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio essa prática de pecado, eu me arrependo, porque se não tiver o arrependimento, irmãos, não tem como alcançar a graça do Senhor.
Então você tem que ter o arrependimento. Primeira lição, né? Que os dois tenham entendimento desse versículo. Segunda pessoa, que você vai estar ali confessando o pecado, que você tenha confiança. Terceiro, todo pecado, ele tem que ter o arrependimento. Se você não se arrepender, se estiver orando e dar a boca para fora, não vai fluir essa palavra na sua vida, não vai ser uma realidade. Agora, se você junta tudo isso e ora com fé, se arrepende, você vai ver na sua vida, eu posso te falar, porque eu vi na minha vida a realidade na prática desse versículo. Eu vivi de algo que para mim era impossível. Eu vi na prática o Senhor trazendo resposta desse versículo, a partir do momento que eu fiz essa oração junto com a minha mãe, pela vida de uma pessoa. Eu vi o tanto que o Senhor agiu e eu vejo tanto que a obra do Senhor está sendo assim, algo que eu achava impossível, Deus está fazendo impossível na vida dessa pessoa que a gente oramos juntos. Então, meus irmãos, que essa palavra possa alcançar seu coração. Aí você pode virar para mim e falar assim: oi, irmã Estela, a gente tem que confessar o pecado só para Deus. Não, irmãos, não é só para Deus, não. Quando fala aqui na palavra do Senhor confessar o pecado uns aos outros, porque o mundo espiritual, ele é real. Quando a gente erra, quando a gente peca, tá lá no mundo espiritual um print de todo tamanho lá, ó, do seu pecado. Aqui a hora, a data, tudo lá. E aí? Nós temos a oportunidade de colocar a palavra do Senhor em prática e viver. Muitas das vezes a gente tem um preconceito, ou seja, um conceito estabelecido, que a gente ouve algo da parte do Senhor para nós e a gente fala assim: não, não tem nada disso não, mas a gente não coloca em prática. A gente não pergunta e fala assim: o Espírito Santo, confirma no meu coração isso que a irmã Estela está falando. Eu posso falar para vocês, porque eu coloquei em prática essa palavra e eu vivi o sobrenatural de Deus. E eu estou aqui dividindo com você esse princípio, que você também possa viver o sobrenatural de Deus ainda essa semana, a partir do momento que você tem esse entendimento. E eu posso te dizer uma coisa: é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu falando aqui, eu poderia fazer um vídeo para você de meia hora que não vou te convencer, mas o Espírito Santo pode te convencer. Então ora e pede ao Senhor para trazer essa revelação de Tiago, capítulo 5, versículo 16, no seu coração. E que você possa viver como eu vivi o sobrenatural de Deus para a sua vida, tá? Que Deus te abençoe, sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Irmãos, eu sempre falo assim sobre a palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Essa palavra que se a gente está triste, aqui a gente vai encontrar esperança. Aqui se a gente está doente, a gente vai encontrar cura. Os cativos que precisam ser libertos, ele vai encontrar libertação. E existe uma palavra, ou seja, uma pessoa, é Jesus. Lê a Bíblia, tem um hábito de ler a Bíblia, procura na Bíblia, aqui ó, a chave que você precisa. Às vezes você está precisando de uma cura, de uma libertação. Jesus pode te alcançar. Abra o seu coração, tá, meu irmão? Que Deus te abençoa, que Deus te dá, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma semana abençoada e alcança a sua necessidade no dia de hoje. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa que precisa ouvir, assim como você, essa palavra e que possa fazer a diferença na sua vida e da sua família. Deus te abençoe.